Fala aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o WHGR. Mais um mês acompanhando esse hedge fund, FOF, hedge fund, enfim, galera, FOF, hedge fund, multi-estratégia, é tudo a mesma coisa, né? E boa, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre ele, ver como é que ele tá, dar uma olhadinha no relatório e fazer aquele bate-papo de sempre. Esse fundo tem uma performance bem estável, né? Cota, cara, não sai dos 8, quando muito vai ali, beira os R$ 9, mas fica ali 8, 8,80 e tal. E, cara, 10 centavinhos cravado todo mês, né? Olha só, tem muito tempo pagando, assim, é uma constância muito legal que eles conseguem manter nesse fundo e, cara, é o famoso come quieto, né? Quietinho na dele, mas tá aí fazendo um trabalho bacana. Fundo de 300 milhões, patrimonial 9,77, 10 centavinhos por cota, 13 mil cotistas. Aqui algumas informações. Tem uma taxinha de performance sem vergonha aqui, podiam tirar, né? Para impulsionar o crescimento do fundo. E aqui ele comenta, né? O fundo 101% alocado, uma pequena, quase nada de alavancagem, 75% em CRIs, 14% em fundos imobiliários e ações, 8,2% em imóveis e 3,4% em caixa. Parcela CRI, a gente tem aí uma parte em IPCA mais 8,75, outra parte em CDI mais 4,2, middle riskzão, a gente vai ver depois a disposição de quantos por cento para cada lado, 10 centavos por cota. O fundo encerrou o mês com 13 mil, quase 14 mil cotistas, liquidez de 407 mil. Ok, né, pro tamanho do fundo e tudo mais, né? Durante o mês, movimentações de 6,3 milhões de reais, tudo em fundo imobiliário, 2,3 milhões de reais em compras e 3,9 em vendas. Eles aproveitaram o momento para reciclar posições de fundos de papel, o ganho de capital, e aumentar a exposição em fundos de tijolos, comprar fundos de shoppings e escritórios aí no mês. Então aproveitaram aí para comprar um pouquinho de tijolo, vender papel, comprar o tijolo. Tivemos um ganho de capital de quase 100 mil reais no mês, né? E no primeiro semestre, o ganho de capital foi de quase 600 mil reais. Foi um ganho de capital muito bom, né? O fundo conseguindo aí realizar ganhos de capital, que é sempre bom. A alocação em fundos imobiliários está 49% em fundos de papel, 18% em shopping, 10% em logística, 13,8% em escritórios, 10% em hedge funds e 4,6% em FOF. No caso, hedge fund e FOF é tudo a mesma coisa, né? E 13,2% em residencial. A gente vê aqui, tem um CRI da carteira dando dorzinha de cabeça, aquele CRI da PES AIZ, que tem vários fundos que estão com essa operação, né? Estão trabalhando aí para executar as garantias e tal, essa operação que está inadimplente, né? Resultado, e o destaque fica para o ganho de capital. Cara, no primeiro semestre foi quase 600 mil reais de ganho de capital, foi bom. Né? Se tratando aí, tem fundos que não conseguem executar nada de ganho de capital, ele conseguir fazer quase 600 mil, na minha visão, é um resultado muito bom, né? E a gente vê que ele gerou 3 milhões e 200, pagou 3 milhões e 100 praticamente, e no semestre gerou 20 milhões e 600 e pagou 18 e 600, arredondando aí. Então, 2 milhões de reserva, cara, uma reserva muito boa. Tipo, cara, nós estamos falando de uma reserva de uns 7 ou 8 centavos no semestre. Muito bom, né? O fundo teve uma receita muito forte e conseguiu aumentar suas reservas. A rentabilidade do fundo e tal, aquela coisa toda, né? A liquidez um pouquinho abaixo da média, que é 517 mil, né? O número de cotistas crescendo, mas muito pouco, muito devagar, mas está crescendo aí devagarinho. E aqui a carteira dele tem a carteira de CRIs, né? Aquela carteira ok, como eu falei, middle risk zone e tal, né? Tem um pouquinho de fundo imobiliário, tem aí as ações, tem os ativos de imóveis, né, que são permutas, que no final do dia é dívida, né? Mas ele considera como imóvel, no final do dia é dívida isso aqui, né? Aqui a carteira de CRI dele, a gente tem 75% em IPCA, 22%, quase 23% em CDI, uma merreca de nada em GPM, taxa IPCA mais 8, CDI mais 4,2%, e alocação por segmento, muita coisa em residencial, serviço logístico, escritórios e shopping. A carteirinha de fundos imobiliários dele já é mais focada em fundos de papel, né? Bastante fundos de papel aqui, 50% da carteira. E galera, é basicamente isso que tem para comentar sobre o fundo. Não tem muito mais o que falar, não, e tal. Tá aí com uma performance muito boa, né? A gente vê o fundo conseguindo fazer ganho de capital, mesmo nesse momento difícil. O fundo, cara, entregando 10 centavos, podia ter entregue mais,
né? Então ele fez uma reserva boa nesse primeiro semestre. Então, assim, foi uma performance ótima e totalmente fora dos holofotes, né? É o famoso come quieto. Mas é isso, beleza? Então tamo junto aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, se inscreva. Se gostou mais, deve ser membro. Até a próxima. Fui.